Como eu sempre digo na revisão, eu não quero ensinar, eu quero apenas ativar sinapses que estavam enfraquecidas. Então vem comigo. Revisão de estática. Vamos começar com a estática do ponto material. Ponto material. Ponto material, corpo cujas dimensões são desprezíveis no fenômeno analisado. A questão que eu quero usar como exemplo de revisão é uma questão muito clássica, que ela já é uma questão de bom nível. Essa questão me permitirá te mostrar as 3 técnicas clássicas para a gente poder resolver problemas de estática do ponto material. Vamos pegar aqui uma corda 1, uma corda 2 e uma corda 3, presas a um objeto de 12 kg, num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pergunta-se qual a tração em cada corda. Quero saber a tração na corda 1, a tração na corda 2 e a tração na corda 3. A tração na corda 3 vai ser muito fácil, porque se eu faço o diagrama de corpo livre do objeto, eu sei que tem 2 forças atuando nele. O peso, a tração gravitacional, que a Terra exerce sobre ele, e a tração na corda 3, que o mantém em equilíbrio. Portanto, se ele está parado e continua parado pela primeira lei de Newton, eu posso afirmar que a força resultante é 0. Se a força resultante é 0, significa que o módulo da tração, que é para cima, tem que empatar com o módulo do peso, que é para baixo. Peso é m vezes g, vai ali no cantinho, faz massa 12 vezes gravidade, que é 10, dá 120 newtons. Se o peso vale 120 newtons, a tração 3 também vale 120 newtons. Então bastou eu lembrar da primeira lei de Newton e fazer um diagrama de corpo livre no objeto, eu já achei uma das respostas. O mais desafiador é encontrar as trações nas cordas 1 e 2. Para encontrar as trações nas cordas 1 e 2, eu vou usar 3 técnicas distintas. A primeira técnica a ser revisada é chamada de técnica ou método da decomposição. Método da decomposição. Para a gente usar essa técnica, nós vamos pegar aquele ponto de encontro entre as 3 cordas e vamos fazer um diagrama de corpo livre. Que força está atuando naquele ponto de encontro? Tem a tração 3 na corda, vertical para baixo. Tem a tração 1. E tem a tração 2. Desenhei os 3 vetores que estão atuando naquele ponto de encontro entre as cordas. Vou traçar aqui um eixo X, vou traçar um eixo Y. Vou traçar no ponto 3 uma pontilhada paralela ao teto. Para que a gente possa resolver esse tipo de questão, tem que ser fornecidos aqueles ângulos ali. Eu vou colocar uns ângulos que são famosos e que dão um resultado bem bonito. 37 e 53 graus. Claro que a questão forneceria para a gente, né, que o seno de 37, que é igual ao cosseno de 53, é 0,6 aproximadamente. O vestibular forneceria, né, que o seno de 53, que é igual ao cosseno de 37, é aproximadamente 0,8. Esses dados seriam fornecidos. O aluno tem que lembrar que retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos que, nesse caso aqui, são alternos internos, que são congruentes. Ângulos alternos internos que são congruentes. Perdão. Ali eu tenho um ângulo então de 37 graus e aqui eu tenho um ângulo de 53 graus. Como o método já diz, método da decomposição, eu vou fazer o que? Eu vou decompor os vetores. Eu vou pegar o vetor T1 e vou decompô-lo em T1x e também vou decompor o vetor T1 em T1y. Esses são vetores, merecem a setinha, né? Pontilhada paralela, vetor T2x, pontilhada paralela, vetor T2y. Olhando para esses vetores, eu poderia já escrever, né, as componentes. Quem é o vetor T1x? É o vetor T1
vezes, quando eu decomponho em cima do ângulo, cosseno de 37. Então eu poderia escrever que o vetor T1x é T1 vezes 0,8. Quem é o vetor T1y? É o vetor T1 vezes, quando eu decomponho sem ângulo, seno de 37. Então o vetor T1y seria T1 vezes o seno de 37 é 0,6. Vou fazer a mesma coisa com o vetor T2. Vou calcular o vetor T2x, é o vetor original, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Quando eu decomponho em cima do ângulo, usa-se cosseno. Cosseno de 53, 0,6. Finalmente, o T2y é T2 vezes, decompondo onde está sem ângulo, usa-se o seno do ângulo dado. Então, o T2y é T2 vezes seno de 53, 0,8. Olhando agora para os vetores decompostos, eu vou olhar para o eixo x, vou olhar para o eixo y e vou tirar conclusões. No eixo x tem uma força T1x para a esquerda e uma força T2x para a direita. Para que o objeto esteja parado e continue parado, o que a gente chama de condição de equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. É o que a gente já tinha revisado em outro vídeo, que é a condição de equilíbrio para o ponto material. Para que no eixo x a força resultante seja zero, o T1x vai ter que ter o mesmo módulo do T2x. Para que no eixo y a força resultante seja zero, as duas forças que puxam o ponto para cima, T1y e T2y, somadas, vão ter que dar o módulo da força T3. Eu já sei quem é o T1x, é T1 vezes 0,8. Eu já sei quem é o T2x, é T2 vezes 0,6. O T1y é T1 vezes 0,6, ou 0,6 vezes T1, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Quem é o T2y é 0,8 vezes T2. E o T3 nós já sabíamos que vale 120 newtons. Virou um sisteminha de equação. Isola numa, substitui na outra e detonou. Vou isolar o T1, que vai ficar igual a T2 vezes 0,6, que divide 0,8. T1 é igual a 6 oitavos, 3 quartos, ou 0,75 se preferirem. Vou substituir. Isolei numa, vou substituir na outra. 0,6 vezes T1, que é 3 quartos vezes T2, mais 0,8 T2 igual a 120. Divide por 4 dá 0,15, multiplica por 3 dá 0,45. 0,45 T2 mais 0,8 T2 é igual a 120. 1,25 T2 é igual a 120, portanto T2 é igual a 120 dividido por 1,25. Se tu gosta de dividir com vírgula, iguala as casas, elimina a vírgula. Caso não gostes, pode substituir 1,25 por 5 quartos. Aí eu vou dividir 120 por 5, que vai dar 24, e vou multiplicar por 4. Divisão de fração é a primeira, vezes inverso a segunda. 24 vezes 4, 80 com 16, 96 newtons. Atração no fio 2. E aí eu substituo esses 96 newtons no T2 e descubro o T1. 96 dividido para 4, 48, 24. 24 vezes 3, 60 com 12, 72. Matamos a questão. Descobrimos a tração T1, T2 e T3. Calma, querido. Eu sei que esse método é chato, eu sei que esse método é trabalhoso. Porém, esse método é o melhor que existe, porque ele resolve todas as questões de estática do ponto material. Sim. E é por isso que eu geralmente apresento o método da decomposição primeiro, porque ele é Ninja Mutante Power Plus. Resolve tudo. Método da decomposição. Faço o diagrama de corpo livre, decomponho os vetores, faço uma equação no eixo x para a resultante dar zero, faço uma equação no eixo y para a resultante dar zero, e faço um sisteminha de equação com as decomposições e com as equações em x e y. Agora, tu não vai acreditar o quão simples vai ficar os outros métodos. Ficarão os outros métodos. Agora que a gente já... Vamos até anotar os gabaritos aqui para comparar com os outros gabaritos, né? A força T3 vai dar 120 newtons, a força T2 foi 96 newtons e a força T1 foi 72 newtons.
Outra coisa importante do aluno saber é que essa questão dá um baixíssimo índice de acerto nos vestibulares. Na maioria dos vestibulares, né? É claro que uma questão dessa caindo no ITA e no IME, todo nerd que faz o ITA e o IME vai acertar essa questão, né? Então, nos vestibulares convencionais, essa questão é considerada uma questão difícil e poucos alunos acertam. Nos vestibulares para os nerds, para os melhores do Brasil, ITA e IME, aí esse vestibular já vai considerar essa questão fácil. Que loucura, né, cara? Meus queridos, olha só. Outra técnica muito legal é o que a gente chama de técnica da poligonal, ou, se preferir, método da poligonal. Que história é essa? Quando eu for fazer o diagrama de forças, diagrama de corpo livre, eu não vou fazer os vetores todos com a origem comum, como aconteceu no método anterior. Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro eu vou traçar a tração T3, que é vertical para baixo. Depois eu vou traçar tração T1, que é oblíquo ali para cima, a tração T1. E depois eu vou traçar a tração T2. Observe que eu não fui respeitoso aqui nos ângulos, né? Eu desenhei de qualquer maneira, né? O desenho não está honesto. Eu vou traçar a tração T2. Por que eu sei que a ponta do vetor T2 tem que encostar na origem do vetor T3? Por que eu sei que vai fechar um triângulo? Para quem já sabe somar vetores com a técnica da poligonal, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, e desenhar o vetor resultante, que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, sabe que já que a condição de equilíbrio é força resultante zero, a soma desses três vetores tem que dar zero. E é por isso que a extremidade do último tem que encostar na bundinha do primeiro, para que não tenha espaço para desenhar o vetor resultante. Se eu descobrir os ângulos desse triângulo, eu posso usar meus conhecimentos de trigonometria para matar a questão. 37 com 53 é 90. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então eu descubro que o ângulo entre T1 e T2 é 90. Oba! Já fico com vontade de aplicar seno e cosseno nesse triângulo que é retângulo. Ah, como eu queria saber o ângulo entre T3 e T1. Eu tenho o direito de prolongar o T3 aqui, ó. Essa é a direção da tração T3. Lá em cima eu sei que é 90 graus. 37, 90 para 180 falta 53. Então eu acabei de descobrir que o ângulo entre a tração T1 e a tração T3, aquele ângulo ali, é 53 graus. Acabou. Seno de 53 é o cateto oposto, T2, sobre a hipotenusa, T3. O T3 nós já sabemos, 120. Seno de 53 foi fornecido, 0,8. O T3 é 120, está dividindo, passa multiplicando, vai cortar o 0 com a vírgula, 12 vezes 8, 80 com 16, 96. Cara, chega a ser revoltante. Como é que em tão poucas linhas eu matei uma questão que outrora tinha ficado extremamente mais complexa? Mas não se iluda, tem situações em que o método poligonal não vai ser o melhor, em que o método da decomposição vai funcionar. Se eu fizer cosseno de 53, é o cateto adjacente T1 sobre a hipotenusa T3. Cosseno de 53 é 0,6, o T3 é 120, está dividindo, passa multiplicando, o 0 foi eliminado pela casa após a vírgula, 6 vezes 12, 60, com 12, 72. Certo, meus queridos? Bateu! Método da poligonal. O mais desafiador desse método é tu conseguir achar os ângulos, né? Que a partir do desenho tem que manjar um pouquinho de matemática básica. E para fechar essa revisão de estática do ponto material, daqui a pouco tem a estática do corpo extenso, hein? Vamos finalizar com outro método chamado de Teorema de Lamy. Teorema de Lamy. Devido ao nosso diminuto quadro, vou apagar aqui o método da poligonal para nos divertirmos com o Teorema de Lamy. Então observe, se eu quiser resolver a questão pelo Teorema de Lamy, a brincadeira seria a seguinte. Primeiro nós vamos fazer o diagrama de corpo livre tal qual foi feito no método da decomposição.
no ponto de encontro entre as cordas tem a tração T3 vertical para baixo, tem a tração T1 e tem a tração T2. Certo? O que diz o teorema de Lamy? Quando três forças coplanares estiverem em equilíbrio, o valor da força é proporcional ao seno do ângulo oposto. Ó. O valor desta força é proporcional ao seno do ângulo oposto. O valor da força é proporcional ao seno do ângulo oposto. Nós já tínhamos visto que aqui é 90 graus. Ó. Se eu descobrir esses outros ângulos, eu vou aplicar o teorema de Lamy, que se fores parar para pensar, é a lei dos senos disfarçada. Se esse ângulo aqui é 90, ó, 90 com 37 dá 127. Se aqui embaixo é 90 e aqui é 53, 90 com 53, 143. O teorema de Lamy diz que a força T1 é proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de 143. A força T2 é proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de 127. A força T3 é proporcional ao seno do ângulo oposto. É a lei dos senos disfarçada. Observem que apesar de ter sido bem prático de montar a equação pelo teorema de Lamy, para finalizar eu preciso de um conhecimento de círculo trigonométrico. Vou primeiro resolver essa partezinha aqui. Ó. T3 eu já sei que vale 120. O seno de 90, para quem manja de círculo trigonométrico, né? O eixo do seno é esse aqui. 90 graus está ali. Quando eu boto o ponteiro bem no 90, eu estou preenchendo todo o eixo do seno. Por isso que o seno de 90 vale 1. T2 eu quero descobrir. Como é que eu vou descobrir o seno de 127? O 127 está faltando 53 graus para 180. Então ele vai ter exatamente o mesmo seno do 53. Seno de 53, 0,8. Está dividindo, passa multiplicando o 96 que nós já sabíamos. Ficou bem curto também, né? Professor, não entendi essa parte aqui. Então assista às aulas de círculo trigonométrico. Não me enrola, deixa de ser vadio. Agora vamos lá. T1 sobre... Quem é o seno de 143? 143 faz 37 graus com o eixo horizontal. Então vai dar o mesmo seno que o 37. Certo? Que é 0,6. O T3 eu sei que é 120 e o seno de 90 eu sei que é 1. Está dividindo, passou multiplicando os 72 que nós já esperávamos. Revisamos as três técnicas. Essa foi a revisão um pouquinho mais longa, né? Mas aqui a gente já fez um exemplo também. Pensa bem. A revisão teórica nós já tínhamos feito no finalzinho da parte de mecânica, certo? Um beijo. Se ativou a sinapse, está pronto já. Agora, se tu tá viajando é porque tu não estava preparado para essa revisão. Aí seja humilde. Assista a aula completa, bem devagarzinho. Beijo, bons estudos.